Inter aceita liberar Maurício para novo clube com uma condição e pega todos de surpresa. O jovem jogador Maurício pode estar de casa nova. O meio-atacante de 22 anos movimenta o mercado da bola e atrai o interesse de alguns clubes, entre eles, o Palmeiras. O Verdão contratou Bruno Rodrigues no começo do ano, mas o atleta se lesionou, portanto, buscam uma reposição. Outro ponto é que no meio do ano a equipe perderá Endrick, vendido ao Real Madrid. Dessa forma, precisam de mais opções ofensivas e o meio-atacante do Internacional surge como um nome interessante. O treinador Abel Ferreira busca reforço, e o Palmeiras pode contratar Maurício, do Internacional. O jogador está avaliado em 42 milhões de reais e a diretoria estuda uma investida. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Colorado aceita negociar, mas já deu o seu valor em 12 milhões de euros ou 64 milhões de reais na cotação atual. Portanto, as informações de uma investida do Palmeiras são do jornalista e, ao que tudo indica, o Verdão tentará reduzir a pedida do Colorado. Essa não é a primeira vez que o clube paulista sonda a situação do jogador, que no momento defende a seleção brasileira pré-olímpica. Após se destacar no Cruzeiro, Maurício acertou com o Inter em 2020, aos 19 anos, em uma troca por William Potker. Desde então, acumula ótimos números. A temporada 2023 foi a mais marcante no individual, já que foram 48 jogos com o Colorado e 22 participações diretas em gols, com 11 bolas na rede e 11 assistências. Vale destacar que o Internacional, que é dono de 60% dos direitos econômicos do jogador, que também tem ligação com Cruzeiro e Desportivo Brasil, 20% para cada lado. O contrato do jogador com o Inter é longo, vai até o final de 2027. O Colorado quer lucrar ao menos os mesmos 8 milhões de euros, valor já oferecido por outro clube, mas no montante total. Marcos Braz, vice do Flamengo, foi para a entrevista coletiva falar sobre os negócios do clube carioca. E, pela primeira vez, sinalizou que a negociação com o Inter deverá acontecer. Aqui a resposta dele para o repórter, que quis saber também do Mateuzinho, que negocia com o Corinthians. A gente tenta vender pelo melhor número possível. A melhor possibilidade para o Flamengo. E, às vezes, você precisa de alguns pontos contratuais que se travam e você trabalha dia a dia para ir destravando. Eu acredito que as coisas irão acontecer. Acredito que o Mateuzinho ainda está um pouquinho na frente do que está o Thiago Maia hoje. O jornalista Lucas Dias, que na minha opinião é um dos mais bem informados de Inter, trouxe mais detalhes em seu canal. Confira um pequeno trecho. O Flamengo venceu dentro de casa por 2-3-0 o Volta Redonda no Maracanã, e o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, deu uma entrevista na zona mista do Maracanã e atualizou a situação do Thiago Maia. E o relato é bem interessante e animador pro torcedor do Inter, tá? Vou trazer o que o Marcos Braz falou aqui, tá? A gente tenta vender sempre pelo melhor número possível e tenta conseguir a melhor possibilidade para o Flamengo. Às vezes, algumas questões contratuais travam e a gente trabalha no dia a dia para ir destravando. Acredito que as duas coisas vão acontecer. O Mateuzinho talvez ainda saia um pouco na frente do Thiago Maia. O Mateuzinho é o lateral direito que negocia com o Corinthians. Ou seja, o Marcos Braz disse que acredita que os dois negócios irão acontecer. O Mateuzinho será jogador do Flamengo e do Corinthians, e que o Thiago Maia será jogador do Internacional, e esse é o relato do vice-presidente de futebol, é o homem forte do futebol do Flamengo, o Marcos Braz. É ele que viaja, é ele que vende, é ele que faz tudo lá no rubro-negro carioca, e é um relato animador pro torcedor do Inter em relação à chegada do Thiago Maia, tá certo? Neste momento, o que tá pegando é o valor que vai ser pago. O Inter chegou a oferecer um total de 3,8 milhões de euros, entre o valor fixo e os gatilhos futuros. É certo que o Fla não aceitou isso e pediu mais. Aliás, nas últimas horas, colegas da Bandeirantes, aqui de Porto Alegre, deram que o Flamengo subiu o valor total para 5,5 milhões de euros, a dar quase 30 milhões de reais. Eles até aceitam fazer a venda parcela e com cláusulas, mas com um valor maior. Imagino que, até por isso, o Marcos Braz foi para a coletiva dizer que acredita que as coisas vão acontecer, mas que precisam de mais conversas.